Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando aqui esse inferno de baixíssimo nível, dessa gente nojenta, medíocre, patética, um bando de retardado com muito dinheiro, vomitando lixo na minha vida, baixíssimo nível assim. Estão aqui hackeando o sistema, usando dementes aqui no entorno, usando covardes, né, capachinhos, uma gente muito pequena, estão atacando aqui a minha vida privada todo dia com indiretinhas de baixíssimo nível, assim, uma gente inacreditavelmente pequena, medíocre. Estão inclusive usando aqui também figuras aqui, pessoas, amigos de 20, 30 anos para poder continuar vomitando lixo de maneira indireta, com postagens, com indiretas. Eu estou tentando aqui conversar com as pessoas pelo Zap, não consigo. Estou tentando advogado aqui, não consigo, porque assim, essa tonelada de lixo, de ódio, de baixo nível, de podridão, de burrice que essa gente está vomitando na minha vida todo dia, tem 8 anos, só dá para fazer desse jeito que eles estão fazendo aí, ó, me impedindo de viver, para poder continuar aqui vomitando ódio todo dia até destruir o que falta aqui. Vou continuar torcendo para acontecer um milagre aqui, né, entre aspas, que me salve dessa gente asquerosamente medíocre, para eu poder continuar a seguir a minha vida aí e consertar pelo menos alguma coisa do que essa corja de bandidos está destruindo aqui nos últimos anos, tá? Enfim, pessoal, depois de mais essa perda de tempo aqui, que é todo dia, e isso é importante de deixar aqui registrado, porque é uma gentalha asquerosa que não adianta xingar essa gente, assim, eles não entendem o xingamento, eles não entendem o outro contraditório, é uma gente muito prepotente, medíocre, patética, um bando de retardado com muito dinheiro, se divertindo, enchendo meu saco, atrasando a minha vida aqui com todo tipo de baixo nível, porque não tem outra coisa no horizonte, só isso, né? No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês, na verdade, 3 vídeos aqui, tá? E esse primeiro vídeo, que infelizmente está começando dessa maneira por culpa dessa gentalha fedorenta, é o vídeo número 800 aqui do canal. Então, enfim, né, é uma coisa bacana quando a gente chega nesses números assim, né? Porque, de certa forma, a gente pode comemorar o que a gente está fazendo, e o que eu estou conseguindo fazer a despeito do lixo desses animaizinhos são os vídeos aqui do YouTube. Mesmo os vídeos, eles poluem com comentários, né, de baixo nível aqui, usando capachos, ou usando, enfim, fakes de baixíssimo nível, ou então já cortaram inclusive a monetização aqui do canal, estava monetizando já, ainda que seja pouca coisa, mas já cortaram também, porque é uma gente muito baixa, muito pequena, muito pateticamente prepotente, e estão me atrapalhando aqui a seguir minha vida e tudo mais. Então, enfim, de qualquer maneira, fica registrado aqui, é o vídeo número 800 aqui do canal, tá? E nesse primeiro vídeo eu vou completar ou continuar aqui a reflexão sobre o manifesto do Oswald de Andrade. E aí, enfim, vamos falar mais um pouquinho sobre isso aí, tá? Nesse primeiro vídeo. No segundo vídeo vamos falar sobre esse plano golpista que tinha aí para poder matar o Lula, né, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Mais uma bizarrice que a gente está vivendo no Brasil aí, mas que ao mesmo tempo são elementos para a gente refletir o que é o nosso país, né? Para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho e deixar essa gentinha nojenta, enfim, aos pouquinhos de virando exceção e não a regra do Brasil, tá? E no terceiro vídeo vamos falar sobre o prêmio Jabuti, que saiu, né, anteontem, se não me engano, e saíram aí os livros premiados e tudo mais, falar um pouquinho disso aqui também com vocês, tá? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo romance, que está aqui, tem mais ou menos um mês aí que eu consegui publicar, a despeito da sabotagem dessa bosta velha de merda que eu tô aturando, poluir a minha vida, mas eu consegui publicar assim mesmo, e deixa aqui os 2 marcadores também como dica aí, tá? Você comprando o romance, você ganha os marcadores, e tem a dica também do meu livro de poemas, que eu também estou com os exemplares aqui, tá? Então quem quiser entrar em contato aí, adquirir só o livro de poemas, só o romance, ou os 2 juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aqui a reflexão sobre o manifesto do Oswald. Eu parei num trecho que ele fala da vingança, né? Deixa eu até ver o tempo aqui, então são 4 minutos de perda de tempo, se for tirar aí, né, de repente 3 minutos aqui, perdendo tempo por culpa desses animais fedorentos, mas enfim, eu parei num ponto que ele fala da vingança, mas eu vou voltar aqui a alguns elementos do vídeo anterior para desenvolver rapidamente aqui alguns outros detalhes, para a gente poder então voltar depois para o manifesto Oswald e para alguns comentaristas, né, alguns filósofos brasileiros que fazem comentários sobre o manifesto, e comentários estes que são interessantes para poder entender esse dilema, esse problema aqui, e essa necessidade que a gente tem de abandonar isso, tá? Para poder construir alguma coisa aí que se pareça com uma ideia de país de fato, tá? Antes ainda,
Eu deixo mais duas dicas aqui, esse livro Oswald Canibal, tá? Eu falei da metáfora da antropofagia e tem várias dicas interessantes dele aqui sobre isso, tá? Ele faz aqui um apanhado histórico e conceitual da ideia da antropofagia, do canibalismo e tudo mais, como que isso estava sendo discutido na Europa, foi trazido para cá pelo Oswald, etc e tal, beleza? E também esse livro aqui, Por que Ler Oswald de Andrade, da Maria Augusta Fonseca, tá? Então segue aí também essa dica, aqui tem várias coisas interessantes aqui, cronologia da obra e tudo mais, tá uma coisa muito legal aí também, um trabalho muito bacana e vale a dica, tá? E por último, como ontem foi, né, o Dia da Consciência Negra e essa discussão aqui tem a ver também com o racismo, com a questão do neoidentitarismo, com os dilemas, né, desse momento aí que a gente está vivendo no Brasil, vale citar o Milton Santos, né, tá aqui por uma outra globalização, tá, do pensamento único, a consciência universal, e todas as pessoas que estão construindo perspectivas neoidentitárias no Brasil atualmente, especialmente no que diz respeito aqui, né, à questão brasileira, porque, repito, na vida privada cada um resolve essas coisas de um jeito, né, ao contrário desses psicopatetas de merda que eu estou aturando aqui, eu não sou, enfim, de ficar categorizando ninguém, trabalhar com rótulo, isso é coisa de gente estúpida e não é o meu caso, tá? Então, enfim, dá para separar bem isso aí. Na vida privada, o sujeito pode ali, enfim, negar Portugal até a morte, né? Agora, na questão do Brasil, a gente tem que rediscutir isso para poder chegar num outro parâmetro, enfim, que seja mais civilizado. Então, o Milton Santos, ele é um autor negro, talvez um dos mais importantes, né, pensadores negros da história do Brasil, e ele faz uma reflexão aqui sobre a globalização, nesse livro e em outros também da obra dele, que leva em conta outros elementos que os movimentos neoidentitários parecem não estar se dando conta disso, tá? Então é importante fazer esse diálogo aí para poder acrescentar e essa discussão ficar mais ampla, mais complexa, tá? E por último, como eu falei também no vídeo passado da questão do Manifesto da Poesia Pau-Brasil e da forma como Oswald de Andrade critica ali naquele manifesto que tem mais de 100 anos, né? Mas aquele bacharelismo, aquela coisa empolada daquela elite, entre aspas, né? Daquela galerinha que ia para a universidade para se formar de doutor e ficar pagando enfim, né? De superior aos outros só porque tinha diploma e ao mesmo tempo reproduzindo uma série de ideias toscas que vinham da Europa naquele momento, tá? E aí, enfim, e aí eu disse também no vídeo que manter essa crítica que ele fazia naquela época hoje é um problema, porque a gente aí acaba caindo enfim, na ingenuidade ou mesmo na estupidez de ficar atacando o saber acadêmico, a ciência, a filosofia, a ciência política, a reflexão, o debate de ideias, e isso só empobrece, tá? E aí o Luiz Costa Lima fala disso aqui no Frestas, tá? Que é esse livro aqui, A Teorização em um País Periférico. A perspectiva dele, tem uma série de questões interessantes que ele levanta aqui. O livro é grande, né? Tem 500 e poucas páginas, tá? E ele discute uma série de questões interessantes. E tem outras pessoas, outras figuras da história do Brasil também que chamam a atenção para a importância disso. Darcy Ribeiro, Paulo Freire, enfim, é uma série de figuras bacanas que podem ajudar a entender o quanto que essa crítica que o Oswald fazia do saber acadêmico, se naquela época fazia sentido, hoje isso não tem a menor valia, pelo contrário, isso está atrapalhando a gente, tá? Bom, dito isso, pessoal, vamos então aqui voltar às temáticas do vídeo de ontem, para a gente poder desenvolver alguns elementos aqui que eu falei ontem e que eu quero acrescentar alguns pontos aqui, tá? Para depois voltar para o manifesto do Oswald e finalizar com os comentaristas, tá? Então vamos lá. Falamos então da questão do Gessé Souza, né? E também do Nelson Rodrigues, né? Tá aqui, começamos o vídeo falando do complexo vira-lata, essa questão do narciso às avessas, cuspir na própria imagem, autodepreciação e tudo mais, né? Comportamento autodepreciativo, essa coisa toda, tá? E aí o Gessé Souza tá aqui, eu falei também desse livro aqui, né? Como o Racismo Criou o Brasil, também ponderei que, na verdade, o racismo não criou o Brasil, o racismo continua impedindo que a gente crie o Brasil, né? Esse é um detalhe importante aí. E aí, acrescento só duas coisas aqui. Primeiro, tá? Essa pergunta dele, né? Afinal, onde está a estrutura do racismo estrutural? Eu acho que essa pergunta, eu estava refletindo, né, entre o vídeo de ontem e a preparação desse aqui, sobre essa questão, né? E aí eu fiz até uma anotação aqui, que eu acho que vale a pena trocar com vocês, tá? Então tá aqui o seguinte, ó, porque, repito, a pergunta dele é a seguinte, ó, afinal, onde está a estrutura do racismo estrutural?
Tem um vídeo aí que eu fiz recentemente, né, deve ter mais ou menos uns 2 ou 3 dias aí, que foi sobre as ilhas de conhecimento, tá? Que inclusive é um vídeo que essa gentalha fedorenta está atacando aqui também no hackeamento, porque são psicopatetas de merda, não tem inteligência para entender isso aqui, né? Então, enfim, de qualquer maneira eu fiz uma crítica lá da ideia de estrutura, que é uma coisa que incomoda profundamente essa gentinha, né? Mas enfim, ele pergunta, onde está a estrutura do racismo estrutural? E quando a gente olha para a história do Brasil e entende que o Brasil é formado por 3 etnias e pela complexidade de cada uma, com as suas derivações, as suas diferenças, a sua multiplicidade, tudo isso acrescido dos outros imigrantes que vieram e tudo isso acrescido, enfim, também dos inimigos e dos dilemas e etc e tal, né? E da globalização no mundo de hoje, etc e tal, eu diria o seguinte, para começar essa reflexão, que existem 2 pontos aí que podem ajudar a responder essa pergunta de maneira razoável. Afinal, onde está a estrutura do racismo estrutural? Primeiro ponto, a ideia de estrutura é ela própria racista. Especialmente se a gente entende que o Brasil, repito, é um país miscigenado e etc e tal. Se a gente fica procurando uma estrutura, a gente vai acabar inevitavelmente tentando unificar algo que é da ordem do múltiplo, ou da ordem do complexo, melhor ainda. Tá? Então esse é um primeiro ponto. E o próprio Gessé Souza comenta isso quando ele critica uma ponderação do Silvio de Almeida, né, dizendo que ele... Acho até que eu consigo ler isso aqui, porque está aqui, né, no capítulo. Ele diz aqui que ele cita o Silvio de Almeida e fala que além de medidas que coíbam, que ele diz, né, que o racismo é estrutural, que ele é a regra e não a exceção, etc e tal, e que ele não discute exatamente aonde estão as causas específicas, porque ele fica apenas numa de dizer, o racismo é estrutural, e aí a gente tem que ficar discutindo essa questão, tá? Mas qual é a estrutura, né? E eu não li o livro inteiro do Gessé Souza, então não posso, né, enfim, comentar e ponderar aqui a resposta dele, mas ele deixa ali claro naquele momento que para ele a questão está em perspectivas morais. E se a gente considera essa questão, né, a gente vai ter que considerar então esse desenho panorâmico, que é um panorama que não é estrutural, ele é um panorama, digamos, que é uma reconstrução que a gente está fazendo de uma ideia, né, e eu vou falar um pouquinho disso aí também. Tentar entender todos os elementos, ou a maioria, ou enfim, uma parte significativa dos elementos que compõem essa ideia reconstruída, né? E a partir disso a gente então começar a questionar de onde vem esse problema. E aí essa tentativa que eu estou fazendo de refletir a completa falta de nexo histórico do Manifesto hoje é uma forma de tentar contribuir com isso. E o principal fator que está, digamos, no núcleo dessa minha tentativa aqui de fazer essa reflexão é a percepção de que o tema de Portugal ele é radicalmente negado, seja como, enfim, ataque direto, seja como, enfim, ignorância, seja como, enfim, uma tentativa de nem olhar para o assunto, etc. e tal. E é isso que faz a gente não entender uma série de outras questões importantes aí. Então o primeiro motivo então é que a ideia de estrutura é ela própria racista, especialmente no nível aí, né, dessa discussão específica que eu estou ponderando aqui, tá? Segundo motivo, por que então, né, que onde está a estrutura do racismo estrutural? A ideia de estrutura é ela própria racista, e é racista porque ela impede de enxergar a complexidade de arquipélago da realidade brasileira, tá? E aí eu repito aqui, quem quiser assistir o vídeo que eu fiz sobre a ilha, vale a pena. E aí vamos lá. 2 pontos aqui, então. Esse é o primeiro, né, do 2, digamos, do segundo motivo. E o segundo é o seguinte, porque ela cria um álibi. Esse aqui, e talvez isso explique o porquê o Silvio de Almeida e outros pensadores que o Gessé Souza pondera ali muito bem, que não conseguem desenhar onde está a base disso, não conseguem desenhar a base disso, né? Porque essa ideia de estrutura cria um álibi imperceptível para que os negros e o movimento negro se coloquem numa posição de vitimismo inquestionável, ou seja, de vítimas estruturais, certo? Isso não significa que nós temos que negar o racismo,
nem o racismo contra os negros, muito pelo contrário. Temos que discutir isso, né? A gente não pode tratar ele como estrutural, porque isso engessa o debate. Cria ali duas figuras inquestionáveis, que é o racismo estrutural e a vítima estrutural. Então acabou, não tem mais discussão, né? Então talvez a dificuldade que essa galera tenha de enxergar isso esteja justamente nessa ideia de racismo estrutural. Então a gente tem que pensar não na ideia de estrutura, mas em uma outra perspectiva. E aí, repitamos aqui a frase do Milor, né? Repitamos a frase do Milor, está aqui no Bíblia do Caos. Ele diz aqui o seguinte, ó: racista é um cara que jamais mandou examinar sua árvore genealógica. Racista é um cara que jamais mandou examinar a sua árvore genealógica. E aí repito também, como eu não sou um psicopateta de merda, eu não quero saber da árvore genealógica de ninguém, né? Cada um que construa a sua e que defenda a sua e etc e tal. Agora, eu acho que a gente tem que discutir o Brasil, a árvore genealógica do Brasil enquanto questão, ainda que, repito, seja sempre uma lógica, uma resposta de reconstrução provisória, porque senão a gente cai na ideiazinha de estrutura e não discute mais, né? E aí tem um outro ponto. O Gessé Souza, também nesse livro aqui, que é o livro, né, repito aqui, o livro Como o Racismo Criou o Brasil, ele faz uma coisa muito interessante aqui, que é exatamente algo que é radicalmente diferente dessa coisa de ficar procurando estrutura. Ele vai dizendo o seguinte, ó, que existe um racismo global, um racismo científico, um racismo cultural, um racismo racial, um racismo popular. Então são vários tipos de racismo, não é um racismo só, né? Então é interessante pensar isso aí, tá? E isso também pode ajudar a gente a não cair nessa, digamos, né, nessa armadilha da ideia do racismo estrutural, tá? O que mais? Se existe um racismo, então, estrutural, ele está alocado na própria ideia de estrutura ou de racismo estrutural, né? E aí depois que você entende isso, você entende que Brasil não é algo que está lá na nossa origem, é algo que a gente tem que construir hoje. E desde que a gente continua, a gente vai falando disso, vai reconstruindo, né? Senão a gente fica preso naquela ideia original lá e isso, enfim, empobrece tanto no nível lá do descobrimento, não é negar o que aconteceu e fazer as releituras também pontuais que cada um faz, cada movimento faz o seu, etc e tal, mas é chegar num consenso mínimo, ainda que provisório, mas para que a gente possa, a partir dali, debater de maneira mais, digamos, né, mais contemporânea, mais inteligente essa questão. E se a gente fica preso, ainda nesse ponto aqui, se a gente fica preso a essa perspectiva do Oswald de Andrade, da antropofagia, que é uma perspectiva vingativa, que trata Portugal como inimigo, ou seja, uma parte do que a gente é como inimigo e etc e tal, a gente não vai superar uma série de outros problemas e chegar nesse debate razoável, tá? E aí, essa questão aqui ainda da crítica da estrutura, né? Tem uma questão do Zizek aqui que eu queria levantar com vocês para poder justificar isso aqui até numa discussão teórica, tá? Aqui esse livro do Slavoj Zizek, A Visão em Paralaxe, tá? Tem várias coisas interessantes que ele fala aqui, eu vou citar 3 rapidinho, tá? Primeira delas, aqui na página, deixa eu ver onde está aqui, cadê aqui? Ele fala da questão aqui da linguagem, né? Tem muita coisa interessante que ele fala aqui, né? E ele fala o seguinte, ele cita uma questão que é a questão da idealização mútua do significado. É muito interessante isso, porque ele diz o seguinte aqui, ó, os sujeitos, né, nessa questão da idealização mútua do significado, os sujeitos removem o impasse da sondagem interminável de todos nós queremos dizer a mesma coisa com a palavra tal, né? E partindo simplesmente do princípio, ou seja, pressupondo, agindo como se todos realmente quisessem dizer a mesma coisa. Não há linguagem mínima sem esse salto de fé. E aí ele continua aqui dizendo que, longe de ser um ideal, esse pressuposto é a ficção, o como se que sustenta a linguagem. Como tal, seria repetidamente minado com o progresso do conhecimento. Isso aqui é a crítica que fazem a isso, né?
e que é uma crítica que dá até para entender, né? Porque então se a gente partir do pressuposto de que, né, duas palavras ali simples resumem a questão, ninguém aprofunda mais, etc e tal. E ele vai dizer que não, é o contrário, isso que permite que a gente consiga avançar. Porque ainda que isso resolva no imediato, né, uma conexão básica ali, isso é a própria, digamos, é a própria lógica de abertura da linguagem que permite que a gente possa desenvolver mais as questões, né? Então, enfim, e aí ele fala aqui e tal da questão da ficção, e eu não vou detalhar isso aqui, posso até fazer um vídeo depois sobre isso, tá? Agora, isso é o que ele chama de ficção compartilhada, né? E que a gente só constrói no todo dia. É o que hoje eu estou chamando de nacionalismo cosmopolita, e que eu sempre pondero aqui que isso é uma expressão que é parcial, que ela não é, enfim, não tem nenhuma pretensão determinista com isso, é apenas um desenho, um esboço, um ensaio da questão, e que, enfim, está ali na porosidade das contribuições, do debate, do diálogo, etc e tal, tá? Segunda questão, está na página 273, tá? É a última citação aqui da página, e ele diz o seguinte aqui, isso ainda para a gente ponderar essa questão, né, da importância de abandonar essa ideia de racismo estrutural, tá? Última citação, ele está citando o Bergman, né, o Bergson, desculpe, que é um filósofo, né? Ele diz: nunca pretendi que se pudesse inserir a realidade no passado e sim trabalhar no tempo em sentido contrário. Entretanto, pode-se sem dúvida inserir ali o possível, ou melhor, a cada momento o possível insere-se ali. E aqui vem o ponto-chave, ó. Na medida em que a realidade nova e imprevisível cria a si mesma, sua imagem se reflete atrás de si mesma no passado indefinido. Essa nova realidade encontra a si o tempo todo como se tivesse sido possível. Mas é somente no momento exato de seu surgimento real que começa a sempre ter sido. E é por isso que digo que sua possibilidade, que não precede a realidade, a terá precedido assim que essa realidade surgir. Ele está falando de uma coisa que depois ele classifica aqui, não vai dar tempo aqui de ler tudo, mas enfim, né? Ele fala da questão da liberdade e de uma série de outras coisas aqui e tal, mas o ponto-chave está até aqui né, quando ele fala da questão da liberdade, aqui na página 276, ele está dizendo, tá aqui o primeiro parágrafo, né? Ele fala que nós não somos determinados por causas, nós somos determinados por causas, mas podemos determinar retroativamente quais causas irão nos determinar, né? E aí ele diz que a liberdade, portanto, é inerentemente retroativa. Em seu aspecto mais elementar, não é simplesmente um ato livre que, vindo do nada, inicia um novo vínculo causal, mas sim um ato retroativo de endossar qual vínculo ou sequência de necessidades me determinará. Isso aqui serve tanto para as pessoas quanto para o país, né? Se a gente fica preso numa ideia de que, olha, o racismo é estrutural, a gente cristalizou de maneira inquestionável o problema de origem do Brasil. E aí a gente não discute mais. Por isso que uma parcela significativa do movimento negro, na hora que vai, e aí o Gessé Souza desenhou isso muito bem, na hora que vai verbalizar isso, diz que o problema é esse e fica citando, na verdade, consequências sem citar a causa. Por quê? Porque a causa está cristalizada e não dá para entender os motivos. Esse é um ponto fundamental aí. Se a gente não superar isso, a gente vai cair no mesmo erro de cristalizar Portugal como inimigo, porque é isso que impede que o Brasil resolva o restante das questões, tá? Então essa questão que o Zizek pondera ali, ela ajuda a entender uma série de consequências problemáticas do racismo estrutural e também da negação radical de reflexão que se faz aqui no Brasil sobre Portugal, tá? Bom, então dito isso, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Nesse sentido, então, e aí eu faço aqui um parêntese para falar da direita, né? Nesse sentido, o problema da direita brasileira não é o fato de ela não ter vocação para construir uma ideia de coletividade, que seria o né? Ou seja, a unificação que a gente busca e tudo mais, tá? Que seria digamos, né? um pressuposto postulado, né? Como pondera ali o Zizek. O problema da direita brasileira é justo o fato de que ela busca preencher esse espaço parcial de complexidade, que é a demanda por uma ficção de conjunto, né? Ou seja, esse postulado pressuposto, ela busca preencher esse espaço parcial de complexidade
com uma ficção autocentrada de unidade focada no si mesmo do individual, que apaga totalmente o resto da complexidade, em prol de uma redução presunçosa e radicalmente idiota. É por isso que eles dão golpe toda hora, é por isso que o Brasil não caminha, é por isso que eles estão ali praticamente monopolizando a grana do orçamento do Estado com o mercado financeiro, porque eles criaram a ilusão de que a resposta para o mundo é uma unificação no eu do indivíduo, né? E país nenhum caminha com gente assim, muito pelo contrário, né? Daqui a pouco essa gente quer matar o presidente, destrói o Congresso, né? E etc e tal, tá? Então, o do Brasil não existe na base, só no postulado pressuposto da ficção compartilhada. A direita, quando ela propõe o individualismo nesse lugar hoje, né, no fundo ela quer apagar essa possibilidade de postular o pressuposto e, portanto, de um mínimo de ficção compartilhada, que é o que garante um país, uma coletividade, né, a sociedade. Tá? Então, essa é uma ponderação. E aí a gente volta aqui para o manifesto, não vai dar tempo de fazer tudo aqui, mas eu faço mais um vídeo também para finalizar isso aqui. Mas enfim, o Oswald de Andrade está aqui, né? Falamos do manifesto, vamos continuar falando dele aqui, tá? Eu parei no trecho que ele fala sobre a codificação da vingança, e aí um pouquinho depois ele diz aqui o seguinte, ó, na mesma página 28 ele fala uma coisa que também é interessante e que cai como uma luva na mão dessa direita neoliberal. Olha só, que é uma parte significativa do nosso atraso. Vê bem como é que isso aqui é um problema. Morte e vida das hipóteses da equação eu parte do cosmos, ou seja, né, eu existe porque o cosmos existe, ao axioma cosmos parte do eu. Subsistência, conhecimento, antropofagia. Quer dizer, o que ele está defendendo aqui é um individualismo estrito, né? E que na boquinha do Paulo Guedes escutar isso aqui, com certeza. E aí logo depois ele diz, empregada doméstica não vai para Disney, beleza? Porque o eu aqui que diz. Quem diz o cosmos sou eu, entendeu? O país sou eu, né? Entendeu? Então assim, isso aqui tem que ser abandonado também. O que mais? E aí ele continua falando aqui e tal. Eu vou fazer depois um vídeo para falar sobre todas as vezes que ele fala contra no manifesto, que também é muito interessante, tá? Porque, enfim, isso ajuda a entender uma série de questões que a gente está vivendo aí também. E aí, pessoal, mais duas coisas aqui. Ele repete na página 29 essa questão do vingativo, tá? Então ele fala aqui que não foram cruzados que vieram, foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como o jabuti. Aqui ele está generalizando, ele não está dividindo baixa antropofagia de alta antropofagia, como dizem, ele não está fazendo isso. Ele está dizendo com todas as letras, comendo os portugueses, né? Entendeu? E isso, repito, lá na época ela fazia sentido, tinha um valor de revanche, ao mesmo tempo de tentativa ali de construir uma lógica nossa, porém, né, no caso brasileiro, não dá para abrir mão de Portugal do que a gente é, senão a gente fica... O resultante disso é ficar cuspindo na nossa própria imagem sem nem perceber, tá? Bom, e aí por último, vamos ver se dá tempo de finalizar aqui, mais duas coisinhas. Ele diz aqui, né, que antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Isso aqui também tem uma certa, trata aqui os indígenas de uma maneira muito idílica, etc e tal, né? E na verdade os portugueses não descobriram o Brasil, né? Eles tentaram inventar e a gente está tentando continuar inventando até hoje, né? E aí por último tem uma outra coisa aqui que ele fala, né, ainda na página 30, da absorção do inimigo sacro para transformá-lo em totem. Então ele chama de inimigo, né, de maneira bem evidente aqui, né? E repito, de inimigo você não assimila nada. Por quê? Porque você está enxergando como um inimigo, então tem uma relação de repulsa radical ali. Você não tem condição de assimilar nada que você entende como seu inimigo, né? Então isso é fundamental para a gente entender essa questão. E por último, ele diz aqui na página 31, uma frase que para mim é a única que serve para a gente sustentar até hoje, nesse nível, digamos, né, mais amplo aqui do manifesto: a nossa independência ainda não foi proclamada, né? Isso é verdade e a gente tem que tentar correr atrás disso, né? E aí é preciso abandonar essa ideia de antropofagia para a gente tentar chegar nesse ponto aí, tá? E aí, pessoal, então eu vou fazer mais um vídeo, tá? Porque não deu tempo de falar tudo aqui, né, sobre essa reflexão, que é uma reflexão bem interessante.
Mas enfim, faço mais um terceiro vídeo para amanhã para finalizar essa reflexão sobre a necessidade de abandonar o manifesto da antropofagia do Oswald de Andrade, beleza? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal, grande abraço aí, tamo junto.